Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. 25 de março de 2022, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 957. Bom, hoje, data que marca aí os 100 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro, lá o partido fundado em 1922 pelas importantes lideranças operárias, partido que foi enterrado ao longo da história, que não existe mais enquanto tal, enquanto partido operário, revolucionário, como foi criado. Mas nós vamos falar disso daqui nesse nosso programa e, junto com esse destaque, vamos destacar também na nossa programação o show no Lollapalooza, o festival que acontece em São Paulo, que foi transformado aí no verdadeiro Lollapalooza. E a música de maior sucesso foi Ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar. Né? E o Fora Bolsonaro foram as duas músicas mais aclamadas, os dois gritos mais ouvidos no festival, que nós vamos destacar aqui, vamos mostrar imagens, mas um sintoma muito claro de que por que a burguesia precisava tanto impedir o carnaval. Né? Porque se num festival como esse, um festival aí a convite, ingressos a preços elevados, e só para uma parcela da população, o negócio está assim, imagina o clima geral na população, nesse momento de imensa revolta em todo o país. Bom, nós temos também como destaques no nosso programa de hoje na terceira via, né, a direita golpista, anunciando aí que o Eduardo Leite vai renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, mas ficar no PSDB de olho na possibilidade de que ele seja o candidato da terceira via. Bom, vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos falar da repressão à manifestação dos professores em Belo Horizonte, mostrar aqui também imagens. Vamos destacar aqui também, no nosso programa de hoje, a situação da Rússia, né, com o Putin assinalando que a cultura do cancelamento se converteu em cancelamento da cultura. Né? Mais do que uma frase, é um resumo de uma situação muito grave que a gente vem destacando aqui. Bom, mas tem mais por aqui, tem até notícias esportivas. Nós vamos falar, aproveitando aí a presença do nosso comentarista esportivo, vamos destacar aqui os grupos da Libertadores, né, os grupos sorteados hoje para Libertadores, para a Copa Libertadores da América. Bom, então, quem está no nosso programa de hoje, sexta-feira, é dia de eu compartilhar aqui na tribuna virtual com o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Muito boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite a toda a audiência aqui, sempre muito fiel aqui do nosso resumo do dia. Programinha hoje, né, começando um pouco mais tarde, mas nem por isso menos importante. Nós não vamos deixar de dar aqui as notícias e a análise dos principais fatos e acontecimentos que já foram objeto do anúncio aí do companheiro Antônio Carlos. Então, hoje, sem maiores delongas, tá certo? Nós vamos para a pauta, porque tem temas importantes e nós estamos com o programa um pouco mais curto, mas não menos vibrante e importante. Vamos lá. Só antes de rolar a bola para você, porque a primeira é sua. Então, certo. Destacando aqui que o programa, né, ainda na semana que vem, quando ainda nós teremos a continuidade da Universidade de Férias, o curso que vem sendo ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, está começando um pouquinho depois das 9, para a gente ficar mais próximo do final da universidade, que hoje a aula até se estendeu diante das muitas perguntas, muito interesse dos participantes do grupo. Inclusive, você pode ainda se inscrever, né, acessando universidademarxista.pco.org.br e garantir a sua vaga, fazer a sua inscrição. Você tem direito a assistir a todas as aulas, essas que já foram apresentadas, e as muitas que virão. Então, se você ainda não está inscrito no curso Brasil, uma análise marxista, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta, o curso da Universidade Marxista do PCO, faça a sua inscrição e participe dessa que é a maior empleitada de estudos, né, uma análise materialista
de todos os tempos feitos pela esquerda na história do Brasil e também com a mais ampla audiência. Bom, eu vou... Tá aí o chamado para o curso, aí você pode lá acessar a Universidade Marxista e se inscrever. Bom, vou rolar a bola então para o companheiro Expedito para destacar a primeira nota da nossa pauta. O Bolsonaro, parafraseando, né, um ditado popular que diz que quando há uma extrema confiança em alguém, você diz que por essa pessoa você colocaria a mão no fogo. Mas parece que o Bolsonaro prometeu colocar outra coisa no fogo e será que ele vai se queimar, Expedito? Com você. Bom, me parece que a expressão popular, né, isso que você mesmo colocou aí, que significa você confiar em alguém, ele foi mais além ainda, né? Não se trata só da mão, ele está colocando a cara no fogo pelo ministro da Educação. As denúncias que vieram à tona essa semana aqui é da existência de um gabinete paralelo lá dentro e uma farta distribuição de propina, né, isso, para a construção de igrejas. Ou seja, o ministro Milton Ribeiro, que é um pastor evangélico, né, isso, ele fazia aí os seus dízimos, né? Vamos colocar assim, porque as igrejas evangélicas vivem do dízimo, não é isso? Ele está fazendo distribuição de dízimo oficial, ou seja, com verbas públicas do maior orçamento da Esplanada. O Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde, aquele que detém a maior fatia do orçamento público dos ministérios. E esse dinheiro estava sendo distribuído aí para igrejas, para os pastores, em ano eleitoral. Nada melhor, não é isso? Nada mais... vamos dizer, nem sei o que dizer, porque o cara, se você tinha prefeito aí que denunciou que tinha até propina aí em barra de ouro, as exigências feitas para você tocar lá dentro do Ministério da Educação um processinho para liberação de verbas. E o próprio Milton Ribeiro declarou que foi o Bolsonaro quem recomendou a ele que fizesse a doação, que ajeitasse as coisinhas lá dentro do Ministério da Educação. Bom, um fato relevante é que a bancada do Centrão dentro do Congresso Nacional, não é isso? Esses homens todos eles muito probos, todos eles muito honestos, acima de qualquer suspeita, estão agora querendo a cabeça do ministro. Eles que sempre apoiaram todas as maiores bandalheiras ali na Esplanada, tem várias indicações do Centrão. O partido do Milton Ribeiro inclusive, um partido que é da base de sustentação do governo Bolsonaro, mas eles estão pedindo aí agora a cabeça do ministro. É aquela política de entregar os anéis para não entregar os dedos, tentar limpar a cena do crime, não é isso? Portanto, o Bolsonaro deveria chamar aí o SAMU, já que ele está dizendo que coloca a cara no fogo pelo ministro, ele deveria ter uma ambulânciazinha aí com um serviço de emergência lá para apagar queimaduras. Ele vai se queimar colocando a cara no fogo pelo ministro da Educação. Okay. Vamos aí ao estúdio, companheiro. Até porque, usando aí o ditado, a mania do presidente, ditado popular, filho feio não tem pai. Né? E agora que o ministro foi denunciado, o que nós vamos ver aí é a fritura do ministro, setores, inclusive, não se trata de ninguém melhor do que ele, mais honesto, menos corrupto ou coisa equivalente. Mas, olha, obviamente, porque o Centrão, né, a disputa em ano eleitoral para tomar conta, para comandar um dos maiores orçamentos do país, que é o do Ministério da Educação, é uma disputa renhida. Bom, indo em frente na nossa pauta, falando em educação, vamos falar agora da banda, do lado bom da educação, né? O lado bom, mas que foi hoje aí enfrentado com dureza, com porrada e bomba, né? Porque a polícia militar do estado de Minas Gerais reprimiu duramente a manifestação dos professores mineiros que entraram hoje no 16º dia de greve. Na manhã de hoje, em frente à prefeitura, quando a categoria se manifestava pacificamente, a Guarda Civil, na realidade, usou
bombas e tiros e cacetetes, né? Inclusive com um dos professores, que vocês têm aí a imagem dele, sofreu traumatismo craniano. Veja o absurdo, né? Aqui a situação... o episódio é o seguinte: nesse momento nós temos duas greves nesse momento, a greve dos professores estaduais e o protesto era da rede municipal de Belo Horizonte. Tem a greve dos professores estaduais e também dos professores da capital, né? Eles participavam de uma manifestação em um espaço que foi reservado para a categoria na chegada. Quando chegou o prefeito municipal, queria destacar aqui, o prefeito que chegou, né, é o prefeito Alexandre Calil, do PSD, que o PT está querendo apoiar como seu candidato ao governo de São Paulo. Bom, aí os guardas municipais, para preservar o espaço começaram a pressionar os professores, tentando empurrar a manifestação para trás, né? Porque você sabe, o prefeito não pode chegar perto do professor, porque o professor é marginal, é bandido, né? O professor tem que ser tratado por porrada, pelo menos é o que pensam os governos direitistas, é o que pensam as forças de repressão, e é o que fez, né, aí a Guarda Municipal, né, de Belo Horizonte, né? Bom, acho que nós temos aí a imagem para mostrar a produção. Dá para soltar? Tem um vídeo? Bom, vocês viram ali que o professor ficou caído, né, depois de ser covardemente agredido, por esses valentões que são bem dispostos assim para diante de mulheres professoras, né, professores da rede pública, e quando não se trata de enfrentar, porque bandido eles não enfrentam, né? Bandido eles se juntam a eles para oferir vantagem. E a repressão da prefeitura, repito, da prefeitura municipal, cujo prefeito, né, setores do PT, inclusive, infelizmente, o próprio ex-presidente Lula, está querendo lançar como candidato ao governo de São Paulo no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? E é esse aí o tratamento dado aos professores em Minas Gerais. Fica aqui não só o protesto, mas a importância de continuar a luta, de chamar uma grande manifestação. Tem que unificar aí a greve dos professores estaduais e municipais, né? Chamar uma grande manifestação na semana que vem contra esse ataque covarde, né, por parte da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil Municipal lá de Belo Horizonte. Bom, e lembrando que na terça-feira, aqui em São Paulo, é o dia da greve dos professores aqui da capital. Está aqui o cartaz, né? Se a produção pode... Abre para a gente aí a tela inteira, aí, produção. Isso, vou tentar mostrar aqui. Opa, está aí, ó. O cartaz que nós, de Educadores em Luta, né, estamos levando para a manifestação, né, porque o Dória quer dar 0%. 0%, né, é humilhação e é roubo também, né, porque a própria lei do piso manda aplicar 33,24%. Então está aí o cartaz de Educadores em Luta, a corrente de professores do PCO, tem adesivo, boletim,
né? E nós vamos levar para a Assembleia, vamos distribuir nas escolas. No começo, vamos fazer um mutirão na segunda-feira, né, convocando os professores. Terça-feira, todas às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa, uma Assembleia presencial. Né? É preciso levar milhares de professores, porque, em meio à disparada da inflação, o Dória, mostrando que ele é pior, né, como a gente vem destacando, do que o próprio Bolsonaro, né, o Bolsonaro assinou lá o decreto cumprindo a lei, a contragosto, né, com o ministro cobrando dízimo aí das pessoas que estão sendo recebidas no Ministério, assinou o decreto para aumentar o salário dos professores. O Dória quer dar 0% e 0 para os professores. E, além disso, quer aprovar um plano de carreira que tira direitos dos professores, aumenta a jornada de trabalho, presta atenção, aumenta a jornada de trabalho em até 14 horas, transforma a aula de 45 para 60 minutos, aumenta a jornada dos professores em 30%, e sabe quantos professores vão receber a mais por isso? Nada, zero. Né? É a política criminosa do Dória, e o único caminho de enfrentar isso é através da mobilização. Né? Então, terça-feira tem assembleia convocada pela POSP, na Assembleia Legislativa, e é preciso ocupar as ruas. Bom, em frente na nossa pauta, né? Porque parece que a campanha eleitoral já começou. Né? E quando a gente fala que a campanha eleitoral começou, não é que os candidatos estão apresentando propostas, que tem debate, até porque isso pouco a gente vê na campanha eleitoral. Mas o que a gente viu hoje é a ação da polícia, né, que tem sido uma coisa comum. Né? Um dos principais cabos eleitorais nas eleições é a polícia. Então, o Espírito vai contar para vocês o que é essa dinheirama aí. Pode falar, Espírito. Bom, essa dinheirama aqui, ela foi encontrada com ninguém menos do que o irmão do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você imagina se isso fosse encontrado com alguém, irmão aí, de alguém que ocupa cargo público, agente público aí da esquerda, né? O negócio está aqui em panos quentes, não é isso? Pois se trata de uma personalidade aí, o irmão de um político da direita, um direitista, esse Davi Alcolumbre, que foi o primeiro presidente do Senado aí da era Bolsonaro, né? O irmão dele estava num carro que foi abordado aí numa via aí de São Paulo, não é isso? Perto do AMB, e ele disse que a quantia pertence a ele, afirmando que o montante era referente ao pagamento de um estudo jurídico que ele havia contratado. Olha só, hein? Bom, a polícia fez a contagem do valor, somou aqui 499 mil, a foto explicita isso aqui, né? 499.970 reais, e foi lavrado lá o boletim de ocorrência na delegacia. O delegado coloca que isso em si não caracteriza conduta ilegal, né? Mas que o numerário tem que ficar sob custódia até a investigação para a posterior devolução. Tudo muito suspeito, ano eleitoral, irmão de senador da direita. Portanto, é isso aí, Toninho. A campanha já está na rua. Se a campanha ainda não está na rua, os valores para financiar a campanha me parece que já estão na rua. Estão sendo transportados em automóvel comum, inclusive, né? Por enquanto. Bom, fico por aqui. Volto aí para o estúdio. Ok, é isso aí. E lembrando que esse método também de denúncia é um método comum nas disputas entre a direita, né? Onde aparece aí, não por acaso, a polícia de São Paulo, sei lá, informações, sabe-se lá, da Polícia Federal, e com uma pessoa ligada, um irmão de um político de direita, mas que nesse momento é adversário do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, inclusive, estava querendo lançar no estado do Alcolumbre, se cogitou em lançar como candidata a Damares, como candidata ao Senado, né, para disputar a vaga lá. Então, obviamente, nós vamos ver esse tipo de cena, nós vamos ver muito, né, no próximo período, um setor contra o outro. Bom, antes de passar para um tema central aqui do nosso programa, vamos falar do Lula Palusa,
mandar um salve aqui, uma boa noite para muita gente que já está aqui participando conosco aqui do chat, né? Vamos citar alguns aqui, mas queria mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha nessa noite de sexta-feira, o pessoal que nos acompanha depois também em outros horários e assiste aqui o nosso programa, né? Aumentando muito a nossa audiência. Então, agradecer aqui a Ana Paula Adão, que chegou por aqui dizendo que sempre aguarda o resumo do dia para conferir as principais notícias sem manipulação. Ana Paula, que é lá de Ilhota, em Santa Catarina. A Vera Lula Araújo, né, dizendo que a COTV é o único canal confiável, né, pois defende políticas coerentes, corajosas e combativas. Muito obrigado, companheira. Um salve para o Walter dos Santos, o Cadu Salazar, o Sérgio Rodrigues, o Rei da Coerência, por aqui também conosco o Osni Castro, o Murilo Farias, o nosso companheiro lá do Crato, do Ceará, Lino Alves, recuperação, é o codinome aqui, o nome do nosso camarada, Joana Peixoto, o LC29, o Paralume, também participando aqui conosco, o Marcelo, defendendo aí um Brasil soberano, a Munique FC, o nosso companheiro Marcos Omag, que chegou por aqui e mandou um superchat, a gente quer agradecer e destacar o bom exemplo, e ele mandou uma mensagem. O Milton Ribeiro deveria ser chicoteado por Jesus se estivesse no templo, conforme relata a Bíblia. Congratulações ao Partidão pelo seu centenário. Está aí a mensagem do Marcos Omag. Por aqui conosco também o Sou Eu, o Rude Prime, né, comentando aqui a covarde agressão da GCM lá de Belo Horizonte, dizendo guarda canina e maçônica. O comentário do Rude Pride. Por aqui conosco também nossa companheira do Paraná, Nilza Ramos. Bom, muita gente, Angelina de Campinas, ao vivo. Bom, então eu queria convidar vocês aí, continuem espalhando o link do nosso canal, que eu sei que muitos de vocês já estão fazendo, para chamar o pessoal para aumentar a nossa audiência, né? E mandem aí a sua contribuição, como já fizeram aí o Marcos Omag, também o nosso companheiro LC29, né, participando aqui conosco, muito obrigado. Um salve aí para todos vocês, em nome desses que eu citei, não vai dar para citar todo mundo, mas se você mandar a sua mensagem aqui com a sua contribuição, com seu superchat, eu leio com o maior prazer e destaco aqui a sua participação, porque a gente precisa muito de caixinha aqui na Causa Operária TV, no resumo do dia. Então, mande aí a sua mensagem, siga o bom exemplo do Marcos Omag, do LC29, e contribua com a gente. Bom, na nossa pauta agora, então, o sucesso no Lollapalooza, né? O festival não é lá essas coisas, mas, né, teve problemas com a chuva, teve que ser interrompido, mas o que ferveu, né? O festival já começou, já na primeira apresentação, que não foi já vou falar da Pablo Vittar, mas não foi da Pablo, né? Teve o começo do festival aqui em São Paulo, na tarde de hoje, já foi aberto por um coro de Fora Bolsonaro, né? Sucesso total, sucesso de recorde e de público, né? Bom, o palco, o Nix, quando a chuva começou, quando a banda Wombats, que eu não conheço, né? Então desculpa aí se a pronúncia estiver errada, se apresentava no palco quando a chuva começou, o que levou aí um atraso de 30 minutos da apresentação do Pablo Vittar. Bom, mas apesar da chuva, da lama, né, no local, né, houve problemas aí na própria estrutura e depois a atividade foi retomada. Bom, e o sucesso, né, além da chuva, né, que marcou uma presença danada e se fez muito presente, mas o grande sucesso foi o Ei, Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Eu acho que tem um videozinho aí, ou imagem, para a gente mostrar, e a Pablo Vittar, no meio disso aí, apareceu também aí, mostrando uma toalha, né, com a imagem do Lula. Vocês veem aí os aplausos, né?
e o coro comeu. O coro foi enorme, né? De saudações ao ex-presidente Lula. Aí vocês viram um pedacinho da Pablo circulando com a toalha, com a imagem do Lula, né? Então, na realidade, o maior sucesso no festival de hoje foi o próprio Lula, né? E o pessoal está chamando o festival de Lulapalooza, né? E é um sintoma muito claro porque a burguesia procurou evitar aí as atividades públicas, né? Procurou evitar que acontecesse o carnaval, e transformou o carnaval em eventos pagos, né? Agora nós vamos ter uma reediçãozinha michuruca do carnaval agora em abril, na maioria das cidades, mas tudo com eventos pagos, desfiles, todas as atividades pagas, para procurar, como dizia, se fala no Nordeste, né? Não pode bulir. Se bulir é problema, né? Então não pode juntar gente, porque se juntar a multidão, se permitir que a população se manifeste, o que mais vai se ouvir, né? Tem duas frases que vão ser mais ouvidas, cantadas, aonde juntar a multidão. É justamente o que aconteceu hoje no Lollapalooza. Ei, Bolsonaro, vai tomar no... E Lula presidente, né? É a outra expressão, é o grito que está na garganta do povo e que, de uma maneira ou outra, vai transbordar, né? E por isso precisa haver mobilizações, né? Precisa organizar a mobilização popular, como no próximo dia 31. Né? Nós vamos falar bastante disso nos próximos programas, mas já queria aqui destacar, dia 31 de março, né? Em várias capitais, São Paulo, com certeza, Brasília, Rio de Janeiro, nós vamos organizar os atos contra a ditadura de ontem e de hoje. Né? Então, fique ligado, nós vamos divulgar. Em São Paulo vai ser no MASP, né? E é porque é preciso sair às ruas, organizar a mobilização contra a direita, né? E expressar esse grito, essa vontade de colocar abaixo o governo Bolsonaro e toda a direita, né? E de lutar por um governo dos trabalhadores, um governo de Lula, único candidato capaz de derrotar não só Bolsonaro, mas toda a direita. Bom, vamos em frente na nossa pauta, porque agora o Expedito vai falar para vocês, né, enquanto está essas manifestações populares, a terceira via, né? O grupo dos partidos tradicionais aí da direita golpista está jogando aí uma cartada, né? Na semana passada nós tivemos a carta de vários setores do PSDB pedindo para o governador do Rio Grande do Sul não sair do partido, né? Ele estava se preparando aí para embarcar em outra agremiação. E hoje ele anunciou que vai fazer o quê, Expedito? Então, o atual governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, não é isso? Candidato assumidamente, governador, ainda não candidato, mas governador assumidamente homossexual, gay, não é isso? Que muitos já foi entrevistado aí pelo Pedro Bial, na Rede Globo e tal, e né, me parece que uma vez candidato vai empunhar essa bandeira aí, vai usar isso aí como plataforma eleitoral, não é isso? Para delírio aí dos identitaristas. Ele, diante aí da campanha medíocre, ridícula, das intenções de voto aí do candidato que ganhou as prévias aí dentro do partido, do PSDB, que é o governador de São Paulo, João Dória, mas está com 2% de intenção de voto. Então, os elementos aí que ainda trabalham com a perspectiva do PSDB ter uma candidatura competitiva, digamos assim, estão aí se aproximando do Leite, trabalhando com a ideia do Eduardo Leite não fazer o movimento de sair do PSDB, como ele vem ameaçando, para ir para o PSD do Kassab, não é isso? Mas que ele permaneça no PSDB, porque vão tentar demover o Dória de ser candidato e tentar a substituição dele para o
com o nome do Eduardo Leite, que seria aí uma tentativa de reanimar o paciente chamado terceira via, que encontra-se na UTI também, né? Não, respirando por aparelhos, não decola, não tem uma candidatura que se coloque aí para, pelo menos, ameaçar, assim, muito de leve aí as duas candidaturas que polarizam a eleição nesse momento, que é do atual presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, com o ex-presidente Lula 15%, 15 pontos à frente aí, de acordo com as últimas pesquisas indicadas ontem. Portanto, é aí meio que um dos suspiros aí da terceira via, não é isso? Que trabalha aí para dar vida a um nome, para ver se emplaca essa candidatura, já que o senhor João Dória, embora tenha ganho as prévias, a convenção oficial ainda não aconteceu e eles trabalham com a hipótese dele perder a eleição ou então abrir, né, desistir da candidatura em favor do candidato do Eduardo Leite, que vai renunciar ao governo do Rio Grande do Sul. Então, o negócio aí não é qualquer coisa assim. Ele vai renunciar ao governo para ficar à disposição do partido. Pode ser o PSD, mas é uma hipótese mais remota. A pressão é no sentido de que ele fique no PSDB e desbanque o João Dória e ele assuma aí a candidatura do Ninho Tucano para tentar dar vida à terceira via, que não consegue, respira por aparelhos e não consegue decolar. Bom, é isso. Vamos ao estúdio novamente. É isso aí. A candidatura do PSDB que aparece tão mal nas pesquisas, né, que eu vi jornal comentando, jornal da direita, dizendo que o Dória é um candidato tão bom que apareceu na pesquisa empatado com a candidata do PSTU. Né? Então, a situação é desesperadora para o maior partido da direita brasileira, o PSDB, o partido do imperialismo. Né? Mas, como disse aqui corretamente, eu acho que foi o próprio Marcos Omag aqui, comentando aqui no nosso chat, né? A terceira via é a candidatura oficial dos Estados Unidos e não pode ser subestimada. Né? Teriam muitos recursos e pessoal bem pago, com assessores da CIA e etc. É verdade. Então, tem que ficar de olho, porque essas articulações não é brincadeira, né? E a ilusão, por exemplo, de que o Lula já estaria aí com a eleição ganha, etc., não é mais do que uma ilusão. Né? Inclusive, a gente destacou ontem aqui as pesquisas que estão procurando mostrar aí um crescimento do Bolsonaro, inclusive, muito provavelmente, como forma de pressionar os setores da burguesia a chegarem a um acordo, né? A terem uma alternativa diante da situação alternativa eleitoral, né? que possa, digamos assim, assegurar aí a possibilidade de que eles não apoiem, não tenham que apoiar imediatamente, diretamente o Bolsonaro. Né? E também porque eles sabem que deixada a situação numa polarização entre Lula e Bolsonaro, a situação pode se complicar. Então é preciso meter aí um candidato da terceira via entre eles para tentar emplacar. Se vai ser o Eduardo Leite ou não, a gente ainda não sabe. Né? Com certeza as conversas estão sendo costuradas aí nos bastidores. Essa possibilidade se colocou já várias vezes de ter uma chapa identitária com um homossexual à frente, quem sabe uma mulher como a pré-candidata do MDB a vice, e coisas assim, né, para tentar tornar mais palatável a candidatura desses partidos putrefatos da direita, que ninguém apoia. Né? Precisa dar uma requentada, dar uma repaginada e apresentar com uma nova roupagem os velhacos da política, né? Inimigos do povo, inimigos dos trabalhadores, mas que precisam apresentar aí uma nova roupagem. Bom, e é isso aí. Bom, vamos em frente, né? Porque a nossa, só para destacar, o pessoal comentando, o nosso apoio ao Lula não tem nada a ver com apoio cego, né? Mas a gente compreende com olhos muito bem abertos, como o nosso partido tem demonstrado ao longo dos últimos anos, olhos que nos permitiram, né, ser o partido que viu com maior antecedência o golpe de Estado, de lutar contra ele, de todas as articulações da burguesia, que o Lula é o único candidato capaz, independente das posições e das diferenças que nós e qualquer um possa ter contra ele, o único que pode mobilizar para enfrentar e derrotar a direita.
né? E se esse é um objetivo importante, nós consideramos que sim, é um objetivo importante, fundamental, né? O apoio a Lula não é um apoio casual, não tem a ver com qualidades pessoais ou não, o posicionamento político do Lula, mas pelo que ele representa, né, para o povo brasileiro, não para uma opinião pessoal ali ou lá isolada, mas para a multidão. Né? E é por isso que a gente falou aqui, né? Não permitiram nem o carnaval para evitar. Vocês viram que uma semana depois de passar do carnaval já liberaram as máscaras, liberaram tudo, mostrando claramente que nós estávamos diante de um veto político, né? Com a preocupação com a população é nenhuma e o interesse é impedir as manifestações populares para que eles possam fazer essas articulações aí nos bastidores, a seco, né? Sem a participação do povo. E para nós, esse é o grande desafio, colocar o povo na rua e, sem dúvida nenhuma, a candidatura do Lula, né, é a única possibilidade, né, nesse momento, de que isso aconteça. Né? Uma candidatura que tenha, de fato, como tem o Lula, um amplo apoio popular e que represente aí todo um sentimento de revolta da população. Bom, tanto é assim, né, isso tem a ver com a próxima notícia, que muita gente procura cavalgar, né, no sentido da palavra, a campanha do Lula. Bom, hoje, por exemplo, não dá para dizer que é uma petista, né, porque é alguém que fez passagem pelo PT, né, que, como muita gente faz, e não só no PT, mas em vários partidos pequeno-burgueses e burgueses, inclusive de esquerda, que são usados como trampolins para suas carreiras, né? Porque o partido nada mais é para eles, né, do que um espaço que eles usam para realizarem as suas próprias campanhas, se colocarem, se venderem como um produto. Bom, e hoje anunciou aí oficialmente, sacramentou, depois de ter anunciado a saída do PT, oficializou a saída e ingresso em um novo partido, um partido direitista, golpista, reacionário, a Marília Reis, lá de Pernambuco. Né? Vocês estão vendo na imagem aí. Vocês veem que, inclusive, é o seguinte, a tentativa de pegar carona no Lula é tão grande que, mesmo ela se filiando no Solidariedade, é bom lembrar que Solidariedade, o partido, está aí o presidente do partido, Paulinho da Força, né? O partido que fez campanha, né, aberta ao lado de Eduardo Cunha, de Serra, de Bolsonaro, Aécio Neves, pela deposição da Dilma Rousseff, que votou. Né? Eu queria lembrar só, por exemplo, a votação da reforma trabalhista. O partido tinha 14 deputados na sua bancada. 13 votaram a favor da reforma trabalhista. Eles também votaram a favor da reforma da Previdência. O Paulinho, como era presidente aí da Força Sindical, presidente de honra da Força Sindical, ele sempre vota contra, que é para disfarçar. Mas o partido que ele é presidente, né, votou a favor de todas essas reformas, unha e carne, né, com setores da direita, setores do PSDB. Bom, e aí agora ele foi lá para realizar a filiação da Marília Reis e lançá-la candidata ao governo. Né? É por essas e por outras que muita gente não entendeu por que a gente, por exemplo, na eleição passada em Pernambuco, nós não apoiamos a Marília Reis, porque nós não estamos aqui para apoiar político pequeno burguês e burguês que não representa nada para o movimento operário. Né? Não é só um problema das posições que eles defendem, mas são aí pessoas que fazem carreira às custas dos trabalhadores. Não tem nenhum vínculo com o socialismo, com a revolução, com nada. São eles, né? São carreiristas, são oportunistas, e na hora H eles vão aí para qualquer partido de direita, né? Partido golpista, né? E aí vai falar, mas ela vai apoiar o Lula. Bom, o que quer dizer? Até o Alckmin vai, né, apoiar o Lula para pegar carona no prestígio do Lula. Está cheio de direitista aí, né, que pelo menos está dizendo agora que vai apoiar o Lula, porque, vamos ser sinceros, se na hora H o bicho pegar para o Lula, né, se fizerem no meio da campanha eleitoral com o Lula, o que fizeram com a Dilma, o que fizeram com o próprio Lula em 2018, ó, o pessoal pica a mula, corre, né? Mas quem quer ser candidato em Pernambuco, né, como a Marília Reis, quer usar o prestígio do Lula, né, que tem mais de 60%, 70%, né, o estado natal dele, onde ele tem um amplo apoio popular, e até os direitistas ultra-reacionários do PSB se elegem, estão se elegendo aí há vários anos, graças ao apoio do Lula. Né? Então, isso aí não significa absolutamente nada, só significa que a Marília Reis
é uma carreirista, né? É uma política que está aí na praça. Ela já tinha, para conseguir um cargo na Câmara dos Deputados, ela já tinha se aliado ao Centrão, né? Rompido aí com a orientação do próprio PT, feito um acordo por fora, e agora ela está dando sequência aí à carreira, que para esses políticos, né, a política nada mais é do que uma carreira, né? E aí eles vão onde os seus interesses estão colocados em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Bom, eu vou passar para o Spê para destacar uma questão muito importante dos próximos dias, porque nós vamos falar daqui a pouquinho, brevemente, mas da situação na Rússia, mas para cobrir a coisa mais de perto, né, a Causa Operária TV, o PCO, o Diário Causa Operária, estão adotando uma medida muito importante. O que é, Spê? Então, companheiros, a importância que o Partido da Causa Operária está atribuindo ao conflito, né, militar armado que ocorre no leste europeu nesse momento, com a Rússia desenvolvendo uma operação militar defensiva de defesa da sua integridade territorial e da sua segurança na Ucrânia, que é um território que o imperialismo terceirizou, digamos assim, para dali provocar a Rússia, e com todas as consequências que nós estamos assistindo aí, quer dizer, assistindo meio, né? Assistindo vírgula, porque desde quando se iniciou a operação, há um mês atrás, o que a gente tem visto são as agências de notícias mentirosas que divulgam mentiras assim cotidianamente, horariamente, vamos ter claro, você liga aqui uma televisão dessa da Globo News, parece que você está dentro do Departamento de Estado norte-americano. As matérias saem dali diretamente para aqui a audiência aqui da Globo News, aqui, que é o canal a cabo da Rede Globo. Para furar essa bolha, tá certo? Porque as mentiras são assim absurdamente escandalosas, o Partido da Causa Operária, porque compreende a natureza desse conflito como um enfrentamento, né, contra o imperialismo, ou seja, o imperialismo recém-saído de uma derrota no Afeganistão está novamente sendo questionado, não é isso? No seu poderio, na sua dominação no leste europeu nesse momento. O Putin decidiu colocar o pé na porta, a Rússia já disse que não permite a instalação de mísseis em território ucraniano, e nós estamos aí devendo aos nossos espectadores, aos nossos simpatizantes, aos nossos militantes também, informações mais precisas sobre o cotidiano do conflito armado lá, da guerra, na verdade, não é isso? Da operação defensiva da Rússia. E nós tomamos a decisão de enviar 2 companheiros que vão fazer a cobertura em loco dos acontecimentos, porque não dá para confiar nessas agências de notícia que cancelaram as principais agências de notícia e os principais veículos de informação da Rússia, que é a Sputnik e a Rússia Today, elas foram banidos das redes sociais, né? Isso, ou seja, esse cancelamento nos obriga a estar diretamente no fronte. Por isso, estamos enviando 2 companheiros, o companheiro Rafael Dantas e o companheiro Eduardo Vasco, que vão transmitir diretamente de lá, de Moscou e de outras localidades também, fazendo a cobertura do cotidiano da ação militar que a Rússia está desenvolvendo no território ucraniano nesse momento. Nós convidamos os companheiros aqui da audiência, aqueles que ainda não fizeram, que entrem na vaquinha. No Diário Causa Operária tem uma matéria que tem links que dão acesso à vaquinha e também ao Pix, que foi criado para contribuir e para garantir a ida dos companheiros para lá, para transmitir diretamente. Nós vamos fazer incursões diárias, não é isso? Com muitas horas de transmissão diretamente da Rússia para os canais aqui do Causa Operária TV. Portanto, você que ainda não contribuiu, entre na matéria do Diário Causa Operária, localize lá o link que dá acesso à vaquinha e a alternativa do Pix também para você fazer essa contribuição para garantir
a ida e a manutenção dos companheiros lá, direto do fronte, para transmitir para a nossa audiência. É isso, vamos lá. Ok. Bom, acelerando aqui, porque nosso tempo aqui já está estourando e a gente ainda tem temas importantes. Eu vou só rapidamente destacar que o dólar fechou hoje no menor patamar desde março de 2020. Já aí um sintoma muito claro do agravamento da crise, né? Da crise que a ação defensiva da Rússia vem provocando aí um enfraquecimento da moeda norte-americana, né? Uma tendência de aceleração da crise mundial. Não é um fortalecimento, a causa não é um fortalecimento do real, né? Que a gente sabe que a economia brasileira está cambaleando, mas é o enfraquecimento mundial do dólar, né? Inclusive com as ações. A Rússia, essa semana, por exemplo, anunciando que não ia mais aceitar vender o gás, né? O seu petróleo em moeda norte-americana, que quer receber em rublos ou em ouro, né? Então, um sintoma muito claro, menor patamar desde 2020, 2 anos, portanto, 1,74 de queda no fechamento de hoje. Bom, e eu vou devolver a bola para o Expedito para ele abrir aqui o comentário, que a gente não pode se estender muito, mas que é muito importante, né? A data de hoje lembra e celebra os 100 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCB, em um dos momentos de maior crise, né? E uma crise de características revolucionárias no país, né? Em que havia um profundo sentimento de luta por mudanças. Tinha acontecido a primeira greve geral em 1917, a Revolução Russa, né? Embora não na velocidade que a gente tem hoje com a internet, mas produzindo aí uma influência, né, em todo o mundo. E no Brasil, acontecimentos revolucionários de grande magnitude, como foi o caso no campo das artes, da Semana de Arte Moderna, e no campo da política, a organização, né, do primeiro partido da classe operária brasileira, o PCB. Com vocês, Pedro. Pois é, copeiro Toninho, é uma história que tem um início glorioso, não é isso? Mas que ela deságua num fim que não que a gente não pode chamar exatamente com a mesma qualificação que começou, né? O Partido Comunista Brasileiro está fazendo 100 anos, mas a sua história precisa ser recontada. Recontada porque os quadros que ainda estão aí no Partido Comunista Brasileiro, né, eles têm uma caracterização completamente distorcida do que foi o nascimento e o desenvolvimento e a trajetória, a política que guiou o Partido Comunista Brasileiro, não é isso? Que, nos seus primórdios, na sua gênese, digamos assim, nasceu como um verdadeiro partido operário, de vanguarda. 5 anos depois da Revolução Bolchevique, ela reunia e expressava os elementos mais combativos, mais ativos, né, das lutas proletárias dos primeiros 30 anos do movimento operário, digamos, moderno do país. Em sua maioria eram constituídos ali por elementos anarquistas e tal, mas que tinham uma verdadeira inserção dentro das lutas operárias do país. Mas o partido, as provações às quais ele foi submetido, né, ele realmente não respondeu às alturas que um partido verdadeiramente marxista deve responder diante dos acontecimentos que são a provação a qual ele deveria responder. A primeira grande crise, né, isso se coloca aí com a intentona comunista de 1935, um movimento no qual liderado aí pelo Luiz Carlos Prestes, né, isso é um movimento aí basicamente, né, ficou conhecido como o movimento tenentista também, em que essa insurreição foi um fracasso completo e desencadeou aí contribuiu, né, isso, para a instalação da ditadura semifascista do Estado Novo, do Vargas, que governou de 30 a 37. Em 37 ele instala a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 a 45.
o governo Dutra coloca o Partido Comunista na ilegalidade e depois o partido volta para a legalidade e, dessa vez, apoiando o governo Vargas, que naquele momento estava eleito, né, para o mandato popular, que vai de 51 a 54. Em 54 acontece o suicídio, e aí começa uma história de subordinação e de atrelamento à burguesia. Bom, antes essa situação já se manifestava, mas ela ganhou força, digamos assim, e uma moldura mais definida no apoio ao governo Vargas, em nome de uma suposta luta contra o fascismo, sendo que o governo Vargas era um governo semifascista. Daí a confusão generalizada. Bom, aí nós chegamos em 1964, onde mais uma vergonhosa capitulação do Partido Comunista Brasileiro levou a uma derrota, né, gigantesca da classe operária brasileira, que foi o golpe militar de 1964, quando houve a instalação de uma ditadura sangrenta no país, e muitos dos quadros do Partido Comunista Brasileiro, inclusive, foram presos, torturados, assassinados e exilados pela ditadura militar. Bom, aí, posteriormente, nós temos essa situação. De lá para cá, o Partido Comunista Brasileiro é uma história de capitulação atrás da outra. Se torna um partido completamente insignificante do ponto de vista de alguma inserção dentro do movimento operário brasileiro, né? Na época da clandestinidade da ditadura militar, ele entra dentro do MDB, né? Isso com o fim da ditadura em 1985 e a legalização e a ascensão da nova república, ele ganha aí o direito de voltar a existir, não é isso? A partir. Então, assim, nós temos uma página gloriosa do início do Partido Comunista Brasileiro, mas de lá não durou muito tempo para que houvesse uma degeneração completa e o desaparecimento do partido enquanto vanguarda, enquanto um partido de massas que teve os seus momentos de glória, mas que depois desandou para um partido completamente reformista, sem nenhum apoiador da burguesia em vários momentos e sem nenhuma representatividade real junto à classe operária brasileira. Bom, fica aqui o registro desses 100 anos. Tem muitas histórias ainda para contar, mas a gente fica aqui com esse pequeno resumo aqui desses 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. É isso. Um partido que hoje vocês veem aí cuja história disputada aí entre o PCB e o PCdoB, né? Mas que, evidentemente, nenhum deles representam aquilo que a gente queria destacar aqui hoje, que é importante, né? Que é um marco na luta da classe operária brasileira, que é o esforço sob a liderança de operários, de trabalhadores, de operários como João Costa Pimenta, né? Avô do companheiro Rui Costa Pimenta, que fizeram um esforço para, pela primeira vez na história do país, organizar um partido operário revolucionário. Essa bandeira foi ultrajada, manchada, rasgada, enlameada em vários momentos, como destacou aí o companheiro Expedito, né? Mas ficou para a gente a lição de milhares de companheiros, de militantes, dos primeiros militantes e de muitos outros valorosos que se juntaram aí ao longo dos anos procurando, né, talvez muitos por ilusão, por desconhecimento, mas nas fileiras do Partido Comunista, construir uma alternativa revolucionária, socialista para o nosso país. Essa tarefa segue vigente, né, e hoje ela se expressa na luta, no esforço pela construção do Partido da Causa Operária, né, o partido combativo de defesa da revolução, do comunismo, do governo dos trabalhadores, né, da luta da classe operária nesse momento. Quer saber mais sobre isso? Se inscreva na Universidade Marxista sobre o Brasil. Lá vai ter toda uma parte sobre a história do Partido Comunista, a história da organização da classe operária brasileira. Não nesse primeiro módulo, mas ao longo do ano que nós vamos estar apresentando aí, né, aspectos mais contemporâneos, mais próximos da nossa realidade, da história brasileira, e com certeza o debate sobre a história do Partido Comunista e da organização da classe operária vai ser um dos destaques. Amanhã, com certeza, esse tema vai estar em destaque também na análise política da semana.
Bom, para a gente entrar naqueles minutinhos corridos do final e na nossa pauta internacional, queria antes agradecer aqui o ao vivo pelo Superchat, muito obrigado, companheiro, ao Mil Planos, que mandou também aqui o seu Superchat com uma mensagem. O PCO faz muito mais que canais progressistas como o TV 247, que tem muito mais condições financeiras. Parabéns ao PCO, muito obrigado aí, obrigado pela contribuição. E a companheira Edna Castro também mandando aqui o seu superchat. Você ainda pode mandar até o finalzinho do programa aí a sua contribuição, mandar aqui na caixinha do PCO. Hoje é sexta-feira, é dia de dar caixinha, né? Mas em vez de dar caixinha no bar tomando uma cerveja, dá caixinha aqui para ajudar a garantir aí os salários, os custos, né, aqui da produção, não só do programa do Resumo do Dia, né, mas de todo o programa da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta, na reta final, eu e Expedito agora vamos fazer um pinga-fogo, 30 segundos para cada notícia. Então, o meu primeiro destaque é que um grupo rebelde alinhado com o Irã assumiu aí o atentado, aí, o ataque, né, um ataque feito pelos Houthi em Jeddah, lá na Arábia Saudita, contra uma refinaria, contra a instalação da petrolífera Aramco, né, em Jeddah, na Arábia Saudita. O porta-voz do movimento, de linha xiita, afirmou que atacou a refinaria com mísseis e drones, né, e aí o fogo ardeu, né, e, obviamente, a situação é uma resposta a toda a situação de opressão. A Arábia Saudita está levando adiante aí como um dos aliados dos Estados Unidos naquela região, uma guerra sem tréguas, por exemplo, contra o povo do Iêmen, né, com milhares de mortos. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí não aparece na imprensa capitalista. A próxima é sua, Expedito, rapidinha, vai lá. Então, aqui a gente registra aqui o estreitamento de relações, não é isso? Do Talibã com a Rússia e a China. O grupo combatente lá do Afeganistão, que expulsou o imperialismo do país em agosto do ano passado, está em tratativas com a Rússia e a China para romper o isolamento que o Ocidente impôs ao regime afegão, né, acusando, veja bem, hein, os Estados Unidos e a Aliança Militar Ocidental, os países ocidentais, acusam o Talibã de ser um grupo terrorista. Os Estados Unidos, que ficou por 20 anos lá dentro, matando crianças, mulheres, jogando bomba em tudo quanto é lugar, né, sob o manto de alguma missão de paz e de estabilidade democrática, eles acusam o Talibã de ser uma organização terrorista e que está sob sanções da ONU. Portanto, essa aproximação é para romper aí a barreira das sanções econômicas e que o país possa sobreviver, porque há uma ameaça de fome generalizada por conta dos embargos econômicos contra o povo afegão. Volto lá, vamos lá. A minha próxima e rapidinha é para destacar que o Putin, né, assinalou que o cancelamento, a cultura de cancelamento, né, que vem sendo adotada contra a Rússia, né, não só em relação à própria do ponto de vista do embargo econômico, né, das ações militares de provocação, mas a Rússia que está sendo cercado, né, tem uma cultura que vem atingindo aí várias áreas, na esportiva, atividade cultural, né, exposições até de artistas russos famosos do passado, escritores, né, vem sendo cancelado, música clássica, apresentação de música clássica, músicos, esportistas, até paraolímpicos, né, vem sendo atacado, mostrando aí a guerra que o imperialismo está levando adiante. Mas, bom, o presidente fez um comentário, né, em uma série de estados, sobretudo, logicamente, nos países ocidentais, o fenômeno da cultura do cancelamento se converteu em cancelamento da cultura, né? Quer dizer, obviamente, a barbárie, né, a situação de retrocesso, né, que a política de ataque aí ao povo russo, né, à Federação Russa, as consequências totalmente retrógradas,
né, animalescas, né, a censura, o obscurantismo cultural, e aí o presidente russo destacando essa situação. Mais uma rapidinha para vocês, Pedro. A rapidinha aqui diz respeito à reação do presidente mexicano, López Obrador, não é isso? Que reagiu aí às acusações de um militar norte-americano dizendo que o México está cedendo o território dele para ações de espiões russos. Ou seja, é aquela velha política, não é isso? De impingir aos outros, não é isso? Acusações completamente infundadas. Guerra de desinformação, não é isso? O presidente López Obrador falou: não somos colônia de nenhum país. Deveria. Okay. Isso Beleza. Aqui nos coloca diante dessa situação. Mais uma campanha mentirosa do imperialismo norte-americano contra os russos. Ok. O Obrador aí procurando reagir, o México, né? Um país oprimido pelo imperialismo, reagindo à situação. Bom, na outra ponta, né, enquanto você tem vários países aí, principalmente os países do BRICS, né, a Rússia, a China, o México e outros países procurando reagir à pressão norte-americana, você tem os capachos, os curvados, né? E dentre esses, né, um dos mais curvados e capachos de todos, o governo de Kiev, o governo da Ucrânia, na figura do Zelensky, se dizendo decepcionado com a cúpula da OTAN. Porque as reuniões que aconteceram ontem, com a presença, inclusive, do Biden, na Europa, os países imperialistas não conseguiram chegar a um acordo sobre agir de maneira mais dura, né, mais criminosa ainda do que tem feito com a Rússia. Eles reiteraram aí o compromisso com ajuda financeira e militar aí com a Ucrânia. Eles querem que a Ucrânia se mate para defender aí os interesses do imperialismo, mas ninguém está disposto, né, a realmente, né, enfrentar a Rússia, né, tem medo desse enfrentamento, das consequências que isso vai ter nos seus próprios países, e o pessoal segurou a onda, mostrando aí a força, ao contrário da campanha que a imprensa capitalista procura fazer, de que a operação russa é mal sucedida, etc. e tal. Evidentemente que a situação está mostrando a força, né, que as tropas, que a ação russa vem tendo, né, e que só não é feita da maneira destrutiva como as ações que a gente viu nos últimos anos da parte dos Estados Unidos e dos países imperialistas. Bom, depois de toda essa guerra, toda essa situação provocada pelo imperialismo, que amanhã, né, você vai, e também dos fatos nacionais, que amanhã você vê analisados no nosso principal programa aqui da Causa Operária TV, Análise Política da Semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Nós vamos encerrar, mas não sem antes, né, o nosso companheiro Expedito Mendonça falar para a gente rapidinho aqui, contar, né, depois da vitória espetacular de ontem, né, do Brasil, que ganhou de 4-0 do Chile, hoje teve o sorteio dos grupos da Libertadores da América. E o Expedito vai fazer um comentário final e encerrar o programa com vocês aí. Com vocês, Pedro. Então, não teve maiores surpresas, não é isso? Eles procuram dividir as chaves aí de uma forma um pouco mais equilibrada, e a predominância são dos times brasileiros, obviamente, né? E a situação aqui está tranquila para Palmeiras e Flamengo. Me parece que não há maiores dificuldades aí com relação aos adversários, que não devem opor aí grandes resistências, né? O Palmeiras, por exemplo, é aqui o mais, né, digamos assim, que merece um pouco mais de cuidado, seria o Emelec do Equador, né? No grupo do Atlético Mineiro, nós vamos ter aqui um clássico estadual, Atlético Mineiro e América Mineiro, não é isso? Que participa pela primeira vez aí da Libertadores. Então, a América que se classificou na fase agora da pré-Libertadores, eliminando um time, parece que do Uruguai ou do Paraguai e tal. No grupo E, aí é que a situação está aqui. Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali, Always Red, da Bolívia. Não me parece que terão muito trabalho também. Boca Juniors e Corinthians devem confirmar a classificação, que são dois times que se classificam por grupo, não é isso? E no grupo H, finalmente, um time do nosso companheiro aí, do nosso âncora
do programa, o companheiro Toninho, o Flamengo pegou aí a Universidade Católica, o Sport Cristal do Peru e o Talheres da Argentina, que, assim, deve ser aí o que inspira um pouco mais de cuidado, mas o Flamengo não deve ter dificuldades em avançar para a próxima chave. Portanto, é isso. É mais ou menos um panorama aqui por alto da situação. Os times brasileiros estão bem posicionados. Não acredito que tenham maiores dificuldades. Aqui no grupo do Atlético Mineiro, vamos torcer para a classificação dos dois brasileiros, que eu acho que é plenamente possível. Os adversários são o Independiente del Valle, do Equador, e o Deportes Tolima, da Colômbia. São times que disputam a Libertadores. Mas eu acho que, pelo futebol que o América vem apresentando, houve uma evolução muito grande do Coelho Mineiro aí, né? E o Atlético, a tradição dele aí, com esse timaço que ele montou aí, campeão de tudo ano passado. Bom, são esses aqui os comentários, desejando sorte aos times brasileiros aí. Vamos lá. Ok, encerramos por aqui. Resumo do dia. A gente agradece aí a produção hoje sob o comando do companheiro René Bastos e a gente volta segunda-feira. Amanhã a gente se encontra às 16 horas no Análise Política da Semana. Forte abraço, bom final de semana e até segunda com mais um Resumo do Dia. Grande abraço a todos, boa noite, bom fim de semana. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.